irmãos, a paz do Senhor Jesus. Você pode tomar o seu assento. Quero louvar a Deus, porque diz o salmista: este é o dia que o Senhor fez, para a gente se alegrar e regozijar nele, né? E eu estou tendo essa alegria dupla, né, de estar na presença de Deus nesta manhã e nessa data memorável que a gente completa mais uma primavera. E desta feita nós louvamos a Deus por estarmos aqui desfrutando. Samuel, queria que você olhasse comigo o capítulo de número 22 do livro de 1 Samuel do Antigo Testamento. Capítulo 22 e o verso de número 2. Aí, se você puder ficar em pé novamente, fazer a gentileza de estar em pé, vou ficar grato. Esse texto está no livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 2. Todos acharam? O texto diz: ajuntou-se a ele todo homem que se achava em o quê? Como é que está aí na sua Bíblia? Em aperto. Tem tradução diferente, mas eu prefiro essa. Ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso. Mas tem tradução que diz de espírito amargurado, né? E ele fez capitão deles, ou chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Quantos homens eram? 400 homens. Esses homens tinham 3 características: estavam em aperto, estavam endividados, estavam amargurados de espírito, e era um contingente de cerca de 400 homens. Antes de você sentar, diga para alguém assim: você tem potencial. Não, diga mais forte isso: você tem potencial. Agora fala para ele assim: descubra o potencial que você tem na obra de Deus. Amém? Pode tomar o seu assento. É baseado nesta proposta que a gente quer compartilhar, de uma palavra que Deus colocou no nosso coração para esta manhã compartilhar com os irmãos. Bom, o personagem no qual a gente quer tomar como referência para esta ministração desta manhã é o salmista Davi. Nós, de modo geral, que somos servos de Deus, temos um apreço especial por esse personagem bíblico. Davi é uma pessoa hiper importante no contexto das Escrituras Sagradas, como também ele é uma referência de vida para nós que somos servos de Deus. Davi galgou o status de Jesus como Filho de Deus, chegar aqui na terra e usar o nome de Davi. Jesus era chamado de Filho de Davi. Então isso é altamente memorável para um ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual Davi, que desfruta de tamanha honra ao longo da história da sua existência, quanto também depois da sua passagem. Então, só quero trazer a memória dos irmãos que, a despeito da nobreza que Davi retrata para nós hoje, à luz das Escrituras Sagradas, é interessante que a gente saiba que Davi aparece na Bíblia como alguém altamente insignificante. O que eu disse? Davi era o quê? Alguém altamente o quê? Insignificante. Davi era alguém sem nenhuma expressão social,
no contexto da sua pátria. Ele era alguém que absolutamente tudo conspirava para Davi não chegar a lugar algum na história da sua existência. Estão me entendendo até aí? A despeito da nobreza hoje que Davi ocupa nesse contexto bíblico, a ponto de se tornar uma referência para mim e para você, é uma pessoa altamente estimada por nós, os cristãos, como também os hebreus. Davi, na verdade, emerge, aflora, aparece no contexto bíblico como alguém altamente insignificante, sem nenhuma expressão social no contexto da sua nação, da sua pátria, alguém que absolutamente tudo conspirava, tudo na vida de Davi conspirava para ele não decolar, para ele não alçar voo, para ele não chegar a lugar algum. Por exemplo, a cidade que Davi morava não era uma grande metrópole. Comparando hoje com Nova York, comparando com São Paulo, comparando com Tóquio, né? Davi era da menor cidade da sua pátria. O texto diz, o profeta diz, e tu, Belém, Efratas, que és a menor entre as cidades. Davi era de Belém, a menor cidade da sua pátria, e como se não bastasse ele ser da menor cidade da sua nação, ele exercia uma profissão que era retratada como uma profissão também de nenhuma expressão social. Ele era pastor. Ele era pastor, e o agravante é que ele era pastor de poucas ovelhas. Então, Davi tem talvez muita coisa a ver comigo. Davi tem muita coisa a ver com você, né? E é interessante que, além desses elementos, os quais depõem contra Davi, os quais, na verdade, conspiravam para que Davi não galgasse nenhum status, para que Davi não decolasse, para que Davi não alçasse voo, para que Davi não tivesse essa expressão que hoje ele tem nesse contexto bíblico, tanto para nós quanto para os hebreus. É interessante que Davi não desfrutava de uma família harmoniosa, uma família que, na verdade, empurrasse ele para os seus ideais, para a realização dos seus sonhos. Não, Davi, ele era de uma família grande, composta de mais 7 irmãos, e no contexto da sua família ele era tratado com certo desdém, ele era tratado com uma certa animosidade pelos seus irmãos, que eram altamente austeros com ele. Ele era ignorado pela família, o pai dele o preteria, ocupando Davi sempre com tarefas irrelevantes. Por exemplo, quem cuidava das poucas ovelhas atrás do deserto era Davi. Quando precisava de levar merendas ou marmitas, Davi, ele era tratado no contexto da sua família com animosidade. Os irmãos dele, na verdade, não eram amáveis. Os irmãos de Davi não eram corteses, não eram pessoas que tratavam Davi bem. Olha só o texto, se você puder olhar na sua Bíblia, no capítulo 17 do livro de 1 Samuel, versículo 28 e 29, nós temos um texto em que retrata bem isso, quando o texto diz, e ouvindo Eliabe, irmão mais velho, escuta isso, capítulo 17, verso 18 e 29, ou seja, verso 28 e 29 de 1 Samuel, o texto diz assim, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Olha só o extremo que a coisa chegou no relacionamento
interpessoal dos irmãos de Davi com Davi no contexto da sua família. O irmão mais velho ficou irado, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E Eliabe diz assim: por que desceste aqui? A pergunta de Eliabe, né? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Então o desejo de Eliabe é que Davi se mantivesse no deserto, é que Davi se mantivesse ocupado com as poucas ovelhas de seu pai no deserto. E aí ele diz assim: bem eu conheço a presunção e a maldade do teu coração. Então Eliabe já julgava Davi. Davi era o uma vez altamente espantado com o gesto do seu irmão, que não era um gesto amável, que não era um gesto cortês, que não era um gesto dócil, um gesto de carinho, de afago, até mesmo de agradecimento, porque Davi se desloca, levando marmitas para os seus irmãos, e era para o irmão pegar a marmita e externar a gratidão ao mano, dizer: muito obrigado por ter vindo aqui trazer a minha comida. Não, pelo contrário, ele é recebido com austeridade, é recebido de forma animosa. E aí Davi, mais uma vez surpreso com o gesto do seu irmão, então disse Davi: que fiz eu agora para você me tratar dessa forma? Porventura não há razão para isso. Você está entendendo? Então Davi era dessa forma que era tratado no contexto da sua família. E é interessante que até o pai, que era Jessé, não tinha nenhuma perspectiva quanto ao futuro de Davi. Ou seja, Jessé esperava que Davi morresse, envelhecesse atrás daquelas poucas ovelhas que ele tinha. Davi não era incentivado absolutamente nada no contexto da sua família, e isso é retratado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 10 e 11. Você vai encontrar um texto que o texto diz que Samuel, né, ele é enviado por Deus à casa de Jessé para escolher um dentre os filhos de Jessé, e diz o texto que assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, na perspectiva de que um daqueles 7 pudesse, na verdade, galgar o status de seu futuro rei da nação de Israel. Essa era a expectativa de Jessé. Porém, no que se refere a Davi, você vê que o texto diz que fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes, não é nenhum desses 7, tá? E aí disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, tem tradução que diz acabaram-se os mancebos. Aí a expressão de Jessé retrata que Jessé não tinha nenhuma expectativa quanto a Davi, quando Jessé diz assim: ainda, esse ainda aí depõe contra Jessé. Ele diz assim: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Aí Samuel disse: manda chamá-lo, porque não assentaremos até que ele venha aqui. Então o que eu quero nesta manhã que você saiba? A proposta bíblica para esta manhã é que você tem potencial. Repetindo, você tem potencial. E a gente precisa descobrir o potencial que a gente tem na obra de Deus. E muitas vezes o nosso potencial não é revelado para as pessoas que convivem conosco. E às vezes não é revelado nem para nós mesmos. Às vezes tudo depõe contra a possibilidade da gente, na verdade, chegar a algum lugar na história da nossa vida, tanto secular quanto vida ministerial. E Davi é um referencial nesse aspecto. Ele emerge como alguém insignificante no contexto da sua pátria, como alguém que tudo conspirava
contra a possibilidade dele chegar a algum lugar. Ele emerge como alguém que nem no contexto da família era amado, era querido, era tratado com afago, com amabilidade, como se não bastasse ele não ter o apoio, a cobertura, um tratamento saudável com seus irmãos. O pai não acreditava nele, a ponto de separar 7 dos seus filhos, esquecer que ainda tinha um, a ponto dele dizer: ainda falta o menor, que está atrás das ovelhas no deserto. Então tudo conspirava para que Davi, na verdade, não chegasse a lugar algum. Agora é interessante, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, é que a despeito, né, do potencial de Davi ter se manifestado na praticidade da sua vida diária, ou seja, às vezes a gente é ignorado, às vezes a gente é tratado com desdém, às vezes a gente é subestimado, às vezes as pessoas não acreditam na gente, as pessoas preterem a gente, as pessoas ignoram a gente, as pessoas tratam a gente com desdém, com descaso, mas isso não retrata a realidade do potencial que você tem. Você está entendendo? A despeito das pessoas agirem com você dessa forma, isso não retrata. O que elas fazem com você é com o objetivo de aplacar, com o objetivo de que nunca aflore, que nunca emerja, que nunca se manifeste o potencial que você tem. Agora é interessante que Davi passa por tudo isso, mas na sua vida diária acontecem coisas extraordinárias. Por exemplo, na vida diária, Davi está lá tomando conta de poucas ovelhas do seu pai. Aparece um urso. O que eu disse que apareceu? Um urso. Você já olhou a estatura de um urso? Você já percebeu que é praticamente impossível, humanamente, um ser humano de pele, carne, osso e músculo, igual você e eu, por mais que você tenha uma boa estrutura física, por mais que você tenha preparo físico, é quase que impossível um ser humano conseguir ganhar uma luta contra um urso. Sim ou não? E Davi está lá cuidando das poucas ovelhas, aparece um urso, Davi consegue lutar com o urso, impedir o urso de atacar as ovelhas do seu pai, consegue vencer o urso. Daqui a pouco, quando menos espera, aparece um leão, e a Bíblia diz que Davi rasga o leão, consegue também algo assim atípico no que se refere a um ser humano. Você está entendendo? E aonde é que Davi está? No deserto. Aonde é que Davi está? No deserto. Vou repetir. Aonde é que Davi está? No deserto. Aonde é que acontece isso? No deserto. Urso, leão, ninguém está vendo. Hello? Ninguém está vendo. E quando Davi chega em casa, o pai não acredita nele. Quando Davi chega em casa, o relacionamento com os irmãos não é bom. Você está entendendo? Tudo depunha contra ele. Ele era da menor cidade. Cidade de Belém. E tu, Belém, Efratas, que é a menor dentre as cidades. Ele era de uma profissão insignificante. Mas a despeito de tudo isso negativo contra Davi, ele está lá no deserto e ele consegue vencer um urso, consegue vencer um leão. Você está entendendo? Na sua vida diária, pai não está vendo, irmãos não estão vendo, ninguém sabe do potencial que Davi tem. Nem ele sabia do potencial que tinha. O que é que Deus quer nos ensinar? Deus quer nos ensinar que às vezes você veio do Brasil e você lá no Brasil foi para a universidade, gastou lá 5, 6 anos fazendo um curso universitário, se tornou um profissional num curso universitário e daí veio para a América, chegou aqui na América, você não conseguiu uma especialização na sua área e de repente está trabalhando num trabalho que na verdade numa profissão que
não te dá nenhum status social. Ou seja, lá você era alguém, aqui você não é ninguém, aqui você é mais um que trabalha. Muitas vezes, não estou subestimando quem trabalha em limpeza, alguma coisa do gênero. Eu estou só comparando no que se refere o status que algumas profissões nos dão lá no Brasil e para alguns nós somos tratados com desdém por causa de determinadas profissões que a gente exerce aqui. Falar lá no Brasil que você limpa 5 casas por dia, isso dá status? Sim ou não? Não dá status nenhum. Você está entendendo? Falar lá no Brasil que você era um advogado, que você era um professor, que você era um arquiteto, alguma coisa do gênero, e aqui você está fazendo demolição na construção. Aqui você está com rolo passando na parede, na pintura. Aqui a sua ferramenta de trabalho é levantar às 6 da manhã e pegar lá produtos de limpeza, pegar o vacuum e abrir a mala do carro todos os dias na mesma rotina. Sua munheca, sua mão já não aguenta mais de tirar pó. Você está entendendo? E como se não bastasse, quando se chega aqui novo, as pessoas mais antigas te ocupam só com tarefa no trabalho irrelevante. Você vai limpar banheiros, é lá que vão te colocar para trabalhar. E nos primeiros dias que você trabalha. Então, de alguma forma, isso mexe com a sua autoestima, mexe com a sua autoimagem, abate você, rouba de você o seu senso de valorização. Só que acontece que, a despeito desse trabalho não ser nobre, você tem potencial, porque como Davi, você está matando um urso todo dia, você está rasgando um leão todo dia, revelando para você mesmo que você tem potencial. Você pode levantar sua mão e glorificar a Deus por isso? Só que acontece que você levanta 5 da manhã, 6 da manhã, faz 5, 6 casas por dia, pega essa criança, leva para a babysitter, traz da babysitter, chega em casa e vai fazer janta para o marido, e é uma tarefa diária todos os dias, tá? Tem dia que você está esgotado, tem dia que você se sente minúsculo, impotente, com raiva, com vontade de regressar para sua pátria, porque você já não aguenta mais essa rotina. E diante desse quadro sombrio, obscuro que se desenhou na sua vida, não que fosse essa a sua escolha, foi as circunstâncias que te empurraram para uma situação do gênero. Você não está aqui nessa situação porque você quer, você está aqui porque as circunstâncias te empurraram para lá, tá? E aí o diabo, que ele veio para matar, roubar, destruir, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando alguém que ele possa tragar, ele é oportunista, sussurra com aquela voz macabra no seu ouvido, dizendo: acabei com você, fali com você, arrasei você, você não é mais ninguém. Eu me lembro que eu cheguei aqui em 99, cheguei aqui com promessa da parte de um pastor, porque antes eu vim pregar e cheguei aqui, o pastor disse: não, você pode voltar ao Brasil e voltar, porque quando você chegar aqui eu vou te integrar no ministério, e tudo bem. E aí eu vim com 3 cartas de recomendação. Eu vim com carta de recomendação da Convenção do Estado, onde eu era secretário de Educação e Cultura, da Convenção do Estado de Santa Catarina, o pastor Eliseu é da mesma convenção. Eu saí de lá com uma carta do pastor Pimentel de Carvalho, que era amigo do pastor que estava me referendando. Ainda saí com uma carta do pastor da minha igreja, que eu congregava. Saí de lá e o pastor recebeu as 3 cartas, falou: não, com esse currículo aqui, você pode ir lá buscar sua família e voltar, que eu vou prover tudo e você já vai se integrar no ministério, eu vou pagar o seu salário, vou alugar uma casa para você, tudo bem. Quando eu cheguei aqui, o pastor me ignorou, fingiu que nem me conhecia. Eu fiquei aí pelo menos 6 meses no anonimato, sem que ele me desse nenhuma atenção, e fugia de mim para a gente conversar o que a gente havia tratado anteriormente. Nessas circunstâncias, eu, mais minha esposa e 2 filhas, fomos morar num quarto
nós 4 num quarto só. E morando naquele quarto ali, eu fui aonde? Trabalhar na construção. 18 anos de exercício ministerial no Brasil, sem pegar no martelo, sem pegar numa enxada, sem pegar numa serra, em alguma coisa do gênero, numa ferramenta. Só no exercício do ministério. Tá? Agora, na América do Norte, entendeu? Estou lá na construção carregando chitoroca. 18 anos, sem nenhum preparo físico, a construção do terceiro andar, jogava aquelas tábuas nas costas, subia, quando chegava em casa às 6 da tarde, tomava um banho, deitava, minha esposa escutava eu gemer a noite inteira. Porque eu não estava habituado com aquele tipo de trabalho. E daí, sujo, todo sujo de construção, o diabo um dia chegou no meu ouvido e disse: acabei com você, né? Pregador, ensinador da palavra, agora está aí carregando madeira, ajudante. O diabo sussurrou. Eu voltei para casa, chamei a minha esposa e falei: você acredita que Deus me chamou e mandou eu vir para cá? Ela disse: eu acredito. Você acredita? Chamei as meninas, falei: vocês acreditam no Pai? Acredito. Então é o seguinte, a partir de amanhã eu não vou trabalhar mais. Como? O senhor não vai? E como é que a gente vai? Não vou trabalhar mais. E a minha esposa estava limpando casas. E eu falei: olha, se você sair daqui 7 da manhã para limpar a casa e trabalhar até as 4 da tarde, o tempo que você estiver limpando casa, eu fico de joelho. Se for de 7 às 4, eu fico de joelho de 7 às 4. Isso levou 6 meses. De 7 às 4. Todos os dias que eu não estivesse no trabalho. Chegou numa quinta-feira, o pastor desse ministério não costumava dar oportunidade a ninguém. Chegou numa quinta-feira, eu disse para minha esposa: domingo eu sou pregador do culto. Ela deu uma risada. Ela disse: o que te falou? Eu falei: o Espírito Santo hoje de manhã falou comigo para me preparar que eu vou pregar domingo. E aí domingo deu 5 da tarde nada. Quando deu 5h30, o pastor ligou: pastor Sabar, prepara que você vai pregar hoje. Eu fui lá pregar. E a graça de Deus se manifestou. A glória de Deus desceu naquele lugar. Terminou, ele me chamou, falou, me levou numa sala. Paulo se lembra da sala lá em cima, que Paulo fazia parte do mesmo ministério, e disse: a partir de hoje você vai trabalhar aqui na área de educação da igreja, e amanhã você pode começar a procurar um apartamento que a igreja vai pagar. O que eu vim falar para você? Está abatido, está para baixo, está se sentindo minúsculo, impotente, frágil, até mesmo humilhado diante de circunstâncias que estão dizendo que você faliu, que o diabo conseguiu te jogar na lona, te nocautear. Eu vim dizer para você que todos os dias, quando você pega as suas ferramentas, quando você pega o vacuum, quando você pega todos os produtos de limpeza e abre a mala do carro, coloca lá, você vai e encara 5 casas por dia. Você encara uma construção pesada, você encara um restaurante, alguma coisa do gênero. Eu vim dizer para você que você está matando todo dia um urso. Eu vou repetir, eu vim dizer para você que você está matando todo dia um urso. Você está matando um leão todos os dias. E ainda que essa voz macabra do inferno sussurra no seu ouvido que você está falido, que você não é ninguém, não tem ninguém te vendo no deserto da vida matando urso e leão, mas tem um que está no trono e tem um controle do teu destino, tem um controle da tua sorte. Ele está dizendo: você tem potencial. Eu queria que você levantasse a sua mão para dar glória a Deus, porque você tem potencial.
Agora escuta, nem sempre, como falei, nem sempre o meu e o seu potencial é revelado para as pessoas que nos conhecem e é revelado para nós mesmos. Às vezes nós mesmos penduramos a toalha, nós mesmos penduramos a chuteira, nós mesmos entregamos a nossa ferramenta de trabalho, achando que na verdade não temos potencial. Mas eu quero te mostrar, quero te fazer uma pergunta e responder à luz dessa mensagem dessa manhã. Davi, na verdade, ele tinha potencial. Agora, é interessante que ninguém sabia do potencial de Davi. Até que um dia, olha isso que vou te falar. Até que um dia, Davi está aqui lutando com quem? Com o urso. Davi está aqui lutando com quem? Com o leão. E Deus vem ao parapeito da eternidade e dá uma olhada no deserto, aquele moço da menor cidade, ignorado pelo pai, pelos irmãos. Deus olha ele matando um urso, matando um leão, e Deus para as atividades nos céus e grita: achei. Eu acho que Miguel pergunta: o senhor achou o quê? Gabriel também pergunta: o senhor achou o quê? Ele diz: achei. Achou o quê? Achei um homem segundo o meu coração, que executará os meus feitos. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que nem sempre o seu potencial será revelado para as pessoas que te conhecem. Segundo, nem sempre o seu potencial será revelado para você mesmo. Você o tem, você não sabe que o tem, você o tem e as pessoas que convivem com você não sabem que você tem potencial. No entanto, as vitórias na sua vida diária, por mais simples que seja, essas crianças que você cuida, tá? Esse salário que você ganha, as propriedades que você já adquiriu, a faculdade que você já pagou para alguém da sua família, isso retrata que você tem potencial. Eu vou repetir, isso retrata que você tem potencial. E vai chegar uma hora que, a despeito de você não saber e das pessoas também não verem esse potencial em você, Deus vai se levantar do trono. Eu vou repetir isso. Deus vai se levantar do trono. E Deus gritará para o universo inteiro escutar: achei. Não é Davi não, achou você. Achei. Deus disse. Então, o que eu quero dizer para você? Aonde é que estava? Repete comigo, aonde é? Fala mais alto, aonde é que estava escondido o potencial de Davi? Essa passagem que eu citei para vocês está lá em Atos capítulo 13, verso 22, quando o texto diz, a última parte do texto diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha para mim, para você entender. Toda vez, escute isso, toda vez que a gente é preterido, que a gente é tratado com desdém, com descaso, que alguém não acredita na gente, toda vez que isso acontece, isso mexe com a nossa autoestima. Sim ou não? Isso mexe com a nossa autoimagem, com o nosso senso de valorização e afeta a gente emocionalmente. A gente tem a tendência de ter um sentimento de inferioridade. É capaz de ser gerado em nós. E aonde é que está o potencial de Davi? O potencial de Davi está no fato de que, a despeito dele experimentar todas essas adversidades contra ele
Deus está dizendo assim: eu achei, repete comigo, achei Davi, homem segundo o meu coração. Sabe o que significa isso? Significa que a Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, que é a saída da vida. A Bíblia diz assim: enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Se você não tiver cuidado, teu coração vai depor contra você. Se você não tiver cuidado, o teu coração vai transmitir mensagens que não é verdade para você. Por isso a Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, mesmo que as circunstâncias a seu redor não te seja favorável no que diz respeito os seus sonhos, os seus ideais, a sua vocação, a sua chamada, não te impressiona com o que você vê, porque Paulo disse assim: esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E Paulo disse: não atentando no que se vê, porque o que se vê é passageiro. O que está desenhado na tua frente, te confrontando, desafiando, te abatendo, não retrata a realidade do projeto que Deus tem para com a sua vida. E o que chama a atenção de Deus é que Davi, preterido pelo pai, tratado com animosidade pelos seus irmãos, da menor cidade da sua pátria, profissão insignificante, pastor de ovelhas, ocupado só com tarefas irrelevantes, de apacentar poucas ovelhas no deserto e levar marmita para os seus irmãos. Mesmo assim, Davi não deixa o seu coração ser castigado por essas coisas negativas, porque Deus vem e diz assim: achei Davi, homem segundo o meu coração. Ou seja, Davi não guardava a mágoa do pai, Davi não tinha ressentimento contra os seus irmãos, Davi levava a harpinha dele para o deserto, tocava no meio do mato, mesmo diante da adversidade, louvando a Deus pelo que ele é, não apenas pelo que ele tem. E Deus diz: eu achei Davi, homem segundo o meu coração. Então, aonde é que estava escondido o potencial de Davi? Primeiro, o potencial de Davi estava escondido no seu caráter. Vou repetir: o potencial de Davi estava escondido aonde? No seu caráter. Em segundo lugar, olha o texto aí de 1 Samuel. Você vai ver aonde é que estava escondido o potencial de Davi. Estava escondido, primeiro, no seu caráter. Em segundo lugar, o potencial de Davi estava escondido no fato dele ser escolhido de Deus. Escute o texto: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-los, porquanto não sentaremos até que ele venha aqui. E o texto diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge, porque é este mesmo. Escute: as mesmas pessoas que te tratam com desdém, que não acreditam que você tem potencial, um dia Deus vai te exaltar diante delas. Porque os mesmos irmãos que tratavam Davi com desdém, Deus diz assim: fica todo mundo aqui. Samuel diz: fica todo mundo aqui, manda chamar esse. Você disse que ainda falta, porque nós não assentaremos enquanto ele não chegar. E quando ele chegou,
Deus disse: Samuel, levanta, pega essa botija de azeite, derrama sobre ele, porque eu tenho escolhido este. E ele foi ungido na presença dos seus irmãos. Aí depois Davi escreve: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Escute, gente, a mensagem que eu quero passar é que você tem potencial. Eu vou repetir: a mensagem que eu quero passar é que você tem potencial. E a mensagem que eu quero passar é que nem sempre o teu potencial é revelado para você, e nem sempre o seu potencial é revelado para as pessoas que te conhecem. O seu potencial será manifestado no seu caráter, porque as circunstâncias podem te estragar, te tornar pessoa revoltada, magoada, cheia de ressentimento, uma pessoa cheia de mágoa, cheia de sequela, de resquício pelo tratamento que você teve aonde você não era bem visto. Mas se você preserva o seu coração contra esses elementos negativos, vai chegar uma hora que Deus vai gritar diante do universo: achei Davi, homem segundo o meu coração. Que mesmo que as circunstâncias se deponham contra ele, ele não deixou o coração dele enganá-lo. Pelo contrário, preservou o coração, que é a saída da vida. Então, ignora tudo de negativo que esteja à sua volta e acredite que cada dia da sua vida você está matando um urso, você está matando um leão, e vai chegar a hora que Deus vai tornar público o teu potencial, principalmente na presença daqueles que te tratam com desdém. Repete comigo: aonde estava escondido o potencial de Davi? Então, quero escutar todos perguntando: aonde estava escondido o potencial de Davi? Repete comigo: estava escondido no seu caráter. 2, estava escondido no fato de ser escolhido de Deus. E em terceiro lugar, o potencial de Davi estava escondido nessa unção de rei. O texto diz assim, em 1 Samuel 16, verso 13: então Samuel tomou chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então escute isso: Davi está no deserto, Davi está encarando o urso, Davi está encarando o leão, Davi não tem o apoio do pai, Davi não tem o apoio dos irmãos, Davi é da menor cidade, a profissão de Davi depõe contra ele. No entanto, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque ele não deixa nada dessas circunstâncias afetar o seu coração, e ele só não deixa porque ele tem consciência que ele é um escolhido de Deus. Em terceiro lugar, ele está neste ambiente do deserto, mas Davi tem uma coisa linda. Escute isso, gente. Ele está no deserto, mas a cabeça dele é cabeça de rei. Não, você não entendeu o que eu quero dizer. Ele está no deserto, mas o deserto não diz: você é um coitadinho, você é um fracassado, você é um arrasado, você está falido, ninguém acredita em você. Não. Ele está lá no deserto, matando urso, matando leão e cuidando de poucas ovelhas do seu pai, mas consciente que a alegria do Senhor era a sua força. Consciente que ele foi chamado para reinar. E deixa eu falar para você: essa profissão que você exerce aqui, o fato de você limpar a casa, trabalhar na construção, no restaurante, o fato de você trabalhar em qualquer profissão que depõe contra a formação que você tenha adquirido lá no Brasil, não significa nada, porque maior é o que está em você do que o que está nesse mundo. Você pode levantar a sua mão e liberar um brado de glória a Deus? Agora, então escute isso para terminar. Davi tinha potencial, ele sabia que tinha potencial, sim ou não? Não. Ele não sabia, ele agora que vai ficar sabendo. Escute isso. Primeiro, o potencial dele estava escondido aonde? No seu caráter,
Estava escondido no fato de ter sido escolhido de Deus e no fato de ter uma unção de rei mesmo no deserto. Agora é que vai acontecer um fato que eu queria chamar a sua atenção, que é o mais importante. É que esse potencial que Davi tem precisa ser revelado. Ou seja, Samuel desce lá, derrama uma botija de azeite na cabeça dele e diz: tu serás o próximo rei de Israel. Mas no outro dia, Davi tem que pegar novamente o seu cajado, a sua vara. Você está entendendo? E pegar as pouquinhas ovelhas e voltar para onde? O deserto. Sabe quantos anos levou isso? 20 anos. Com unção de rei no deserto. Você está entendendo? Com potencial que nem ele sabia que tinha. Por que ele não sabia que tinha, pastor Samuel? Sabe por que ele não sabia que tinha? Porque, ou seja, a partir do momento que ele é ungido, que Samuel diz que ele é ungido para ser rei, claro que ele fica sabendo do potencial que tem, tá? Mas acontece que, a despeito dele saber, as pessoas que convivem com ele, foi uma unção secreta na casa de Jessé. E como é que alguém vai colocar alguém para ser rei que é um ilustre desconhecido da nação? Você está entendendo? Quer ver só? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 17. Você vai ver que ninguém na nação sabia quem era Davi. Capítulo 17, verso 55. Capítulo 17, verso 55 de 1 Samuel. Queria que você desse uma olhada aí nesse texto que diz assim: vendo, porém, o quê? Me ajuda aí. Vendo, porém, quem? Saul sair Davi e encontrar-se com quem? Com o filisteu, disse a Abner, capitão do exército: de quem é filho esse moço? Abner. Disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Escute isso, querido. Ninguém sabia quem era Davi. Está entendendo? Só que Deus tem um departamento de marketing, de publicidade, para revelar o potencial de quem tem potencial e que ele queira que faça a sua obra. O que Deus faz? Deus aguça o campeão dos filisteus, Golias. Golias mete o cinturão de campeão no peito e vai para frente do exército de Saul, e durante 40 dias, 2 vezes por dia, afronta o exército. E todo mundo foge. Nessas alturas, o departamento de marketing e de publicidade do céu está convocado para divulgar nacionalmente o potencial de Davi. Aí Jessé chama Davi e leva umas merendas, umas marmitas. Aqui está um detalhe. Deus disse assim: achei Davi homem segundo o meu coração. Por quê? Porque Davi já estava cansado de ser esculachado pelos seus irmãos. Quando Jessé chama ele para levar as marmitas, Davi podia dizer assim para Jessé: ah, pai, poxa, o senhor só me ocupa com tarefas. Eu estou lá no deserto cuidando das suas poucas ovelhas. Agora eu vou sair de lá e vou fazer essa caminhada toda carregando essas marmitas para entregar para os meus irmãos. Davi podia bater boca com seu pai. Mas a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Deus dá graça aos humildes e abate os soberbos. O que Davi faz? Gentilmente aceita a tarefa. Quando ele aceita a tarefa, chega lá no campo, está o gigante afrontando a Israel. Quantos dias? 40 dias, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, afrontando Israel. E aí, Davi entendendo, escute isso, desculpa pastor, Davi entendendo que Paulo disse: não atentando no que se vê, porque o que se vê é passageiro,
Jesus disse: o que eu faço agora, você não entende. Você vai entender depois. Então tem coisas que estão acontecendo comigo agora, que estão acontecendo com você agora, que você está vendo numa visão contrária à visão de Deus. Você está pensando que essa luta que você está atravessando, ela veio para te achatar, para te botar no chão e te nocautear. Não, não, não. Davi, em vez de fazer como o exército, colocar o foco no tamanho do gigante, Davi mais ou menos faz isso, vira as costas, porque ele sabe que todo mundo que botou o olho no gigante fugiu para o arraial. Davi pega, vira as costas e fala: não vou nem olhar o tamanho do bicho, porque se eu olhar ele vai me impressionar. Então o que Davi faz? Vira as costas e concentra a sua visão na recompensa. Pergunta: o que farão ao homem que derrubar esse baita gigante? Disseram para ele: ó, o rei vai dar sua filha em casamento, vai acumular esse cara de riqueza e vai isentar sua família de pagar imposto em Israel. Aí Davi falou: então é comigo mesmo, porque já descobri uma coisa que esse gigante não tem. Ele tem um cinturão, mas ele não é circuncidado. Ele não tem aliança com Deus. Então ele vem a mim com vara, com pau, com cacetete, mas eu vou a ele em nome do Senhor dos Exércitos. Davi vai para o campo de batalha, consegue derrubar o gigante com uma pedrinha, né, da sua funda. Davi conhecia a regra dos escudeiros, porque o escudeiro, o Golias tinha um escudeiro, e a regra dos escudeiros era que se o seu guerreiro caísse no campo de batalha, o escudeiro tinha que ter preparo para jogar o seu guerreiro nas costas, carregá-lo durante 4 horas consecutivas, e o ataque do inimigo viria na sua lança, tá? Então Davi, como já conhecia a regra dos escudeiros, Davi correu e meteu-lhe a espada e arrancou a cabeça do guerreiro filisteu, e com triunfo, com aquela cabeça na ponta da espada, tá? Aí quando ele vem passando, Saul fala assim: de quem é filho esse rapazinho aí? Abner diz assim: vive o Senhor, vive a tua alma, que é um ilustre desconhecido. Não sei. Ah, é? O rei não sabe, o capitão não sabe, ninguém na nação sabe. Sabe o que Deus faz? Departamento de marketing e publicidade do céu é convocado, e todas as mulheres de todas as cidades de Israel abrem a boca e começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Sabe o que estava dizendo para a nação? Olha, o rei que vocês têm aí vale 1000, mas o rei que vem aí vale 10.000 vezes mais. Você está entendendo, querida? Você está entendendo? Então esse gigante que está atravessado no seu caminho, te confrontando 2 vezes por dia, que de repente tem abatido você, mexido com a sua autoestima, ei, muda o foco, tira a visão dele, coloca a sua visão na recompensa, em derrubá-lo, porque Deus só colocou ele no seu caminho atravessado, não é para te matar, colocou ele no seu caminho atravessado para revelar para as pessoas que te conhecem, quando tu derrubar ele, o potencial que você tem. Está entendido, irmãos? Está entendido? Pronto, finalmente, para terminar. Davi vale por quanto? Não escutei. Davi vale por quanto? 10.000 homens. Quantos homens Davi vale? E parecia um cântico frenético, fruto de emoção. Mas olha aí, 1 Samuel, por favor. 1 Samuel capítulo 18, ou seja, 2 Samuel capítulo 18, verso 3. Segundo, por favor. Se alguém tem a minha tradução, eu prefiro nessa tradução minha aqui, mas eu quero que você leia. Rápido, por causa do horário, eu não sei qual é o horário que eu tenho, e por isso eu estou dando essa acelerada. Capítulo 18, verso 3. Quem achou? Pode ler.
Não quero essa tradução, quero a outra. Quem tem outra? Tu vales. Olha, tu não sairás à guerra conosco, porque se a metade de nós morra, ninguém se importará conosco. Mas tu não pode morrer, porque tu vale por 10.000 de nós. Aí esse Davi, que valia por 10.000, agora para terminar, esse potencial que ele tinha, valendo por 10.000, não era para ele se esnobar, fazer gracinha para todo mundo, não. Agora, quando as mulheres cantam que ele vale 10.000 e Saul vale por 1.000, o que Saul faz? Fala, esse cara vai fazer sombra para mim. Eu tenho que tirá-lo do meu caminho. E Davi começa a fugir de Saul para não morrer. E vai parar na caverna de Adulão. Qual a caverna que ele vai parar? Caverna de Adulão. Quando ele entra na caverna para se refugiar, cansado, pega a harpa. E lá na caverna, num ato de agradecimento a Deus, ele pega e canta o Salmo 124. Ora diga o Senhor, que se não for, ora diga Israel, que se não for o Senhor que estivesse ao meu lado, meus inimigos já teriam me tragado vivo. Lembrando do urso, lembrando do leão, lembrando do gigante que ele jogou por terra e de Saul que está perseguindo ele. Salmo 124. E quando ele está cantando isso, dentro da caverna, do buraco da caverna, vai saindo 30, 40, 20, 25, 50. Quando ele vê, ele está cercado por 400 homens dentro da caverna. E os 400 homens tinham 3 características: estavam apertados, endividados e amargurados. Gente revoltada. Acredito que o governo ruim de Saul levou esses homens a falirem nos seus negócios. E eles desistiram da vida e foram morar na caverna, falidos. E lá na caverna eles estavam amargurados, revoltados. Quando viram Davi lá, disseram: a notícia já chegou aqui na caverna, que tu matou um urso, que tu matou um leão, que tu derrubou o gigante. Davi e Saul quer te matar. A gente pode fazer um exército paralelo, andar na contramão, tirar Saul do poder e jogar você lá, porque você tem potencial para isso. Davi já tinha unção de rei para isso, podia aceitar a proposta. Mas Davi disse: o espírito que está em vocês não é o espírito que está em mim. É o contrário. Se vocês aceitarem eu repartir, compartilhar com vocês da unção que Deus me deu, Deus vai mudar a sorte de vocês. E eles aceitaram, e Davi se fez chefe deles. No final das contas, o menor deles passou a valer por 100. O maior passou a valer por 1000. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 14, está lá escrito isso. O menor passou a valer por quantos? 100. O maior passou a valer por quantos? 1000. Davi consegue curá-los da amargura. Davi consegue fazer eles acreditarem no potencial que têm. Eles conseguem vencer as dívidas, conseguem vencer o aperto e se tornam referência, se tornam a elite do exército de Davi. Passa a ser os valentes de Davi. Agora, interessante para terminar, que um dia o mesmo exército dos filisteus cercou Davi, e já fazia uns 30 dias que Davi não sabia o que era beber um copo d'água da cisterna de Belém. Daí ele fez umas covas, porque o suprimento de água acabou, e a água caía da chuva, enchia as covas, e ele bebia a água barrenta da cova. E o exército filisteu cercou ele, sitiou ele. E ele, fatigado, triste, aborrecido, um dia levantou de manhã, andou para lá, andou para cá, e só suspirou, não falou, só suspirou e disse assim: quem me dera hoje tomar um copo de água da cisterna que estava lá em Belém, que está lá em Belém. 3 daqueles que estavam apertados na caverna, endividados,
amargurados, que agora passou, o menor valer por 100, o maior valer por 1000, perguntou um ao outro: você escutou o suspiro do rei? Escutou o suspiro do nosso chefe, do nosso líder? Sim, escutei. E daí? Como é que você vai? O que você vai fazer? Você se lembra quem você era? Alguém disse assim: eu era amargurado, eu estava falido, eu estava na lona, arrasado, frustrado. E você? Eu estava apertado, endividado, minha vida tinha acabado. E aí, o que aconteceu? Deus colocou Davi no meu caminho, ele restaurou. Hoje eu sou curado, hoje estou entre os que vale 100 a 1000. E um dos dois perguntaram: e daí? Como é que fica a tua gratidão agora diante do suspiro do seu líder? Os 3 falaram assim: olha, eu sou grato, e eu vou externar a minha gratidão. Como que você vai fazer isso? Eu vou colocar a minha vida em risco, mas vou lá na cisterna de Belém e vou trazer uma botija de água e vou dar para o meu líder beber. Ó, meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui. Talvez a sua família estava se acabando, você estava se acabando nas drogas, na bebida. Talvez você estava amargurado, talvez você estava apertado, endividado. E Deus colocou um Davi do seu caminho. Eu vou repetir isso: Deus colocou um Davi no seu caminho. E hoje você está cheiroso, do lado da sua esposa. Quantas vezes você chegou mal cheiroso, fedendo bebida, ela não queria nem mais dormir com você. Mas esse Davi te curou do aperto, da amargura, da dívida. E agora, num congresso de homens como esse, Deus quer levantar homens aqui que entenda o suspiro do seu líder. Eu vou repetir: Deus quer levantar homem nesta manhã aqui que tenha potencial, que descubra o potencial que tenha. E esse potencial que você tem, você só tem porque Deus colocou um Davi no seu caminho para te tirar da amargura, do aperto e da dívida. Agora, você está aqui não é para ficar de braços cruzados, você está aqui para discernir o suspiro da alma do Davi que Deus colocou no seu caminho. Porque tem muitos pastores hoje sofrendo porque falam e ninguém o atende. Mas o gostoso para um pastor liderar um rebanho é quando ele não precisa falar. É quando o rebanho discerne o suspiro da sua alma. E aqueles homens discerniram o suspiro de Davi, colocaram a vida em risco, foram lá, passaram pelo arraial dos filisteus. Os filisteus eram peritos em guerra. Eles conseguiram romper o arraial, pegaram uma botija de água. Escute isso. Estou terminando aqui, pastor. Pegaram uma botija de água, aqui ó, e trouxeram para Davi. Davi, aqui a água que tu suspirou. Aqui a água que tu suspirou. Davi se espanta. Davi diz: que isso? Vocês estão loucos? Vocês colocaram em risco a vida de vocês para satisfazer um desejo do meu coração. Só que Davi era nobre. Davi não confundia as necessidades dele com as necessidades do reino. Está me entendendo essa frase? Davi não era daqueles que só queria a lã e a gordura das ovelhas, não. Ele não confundia as suas necessidades pessoais com as necessidades do reino. Quando ele pegou aquela água, ele diz assim: longe de mim beber essa água de homens que colocaram em risco a sua vida para satisfazer um suspiro da minha alma. E Davi lembrou de uma oferta de libação que era oferecida no deserto, quando o povo hebreu saiu do deserto, que Deus abriu o mar vermelho, que mandava cordonize, mandava maná do céu. Alguns deles gratos queriam agradecer a Deus, e alguém dizia: não dá para agradecer porque ele é dono do ouro, é dono da prata, ele é dono de tudo. E alguém dizia: mas eu tenho um negócio aqui nas costas que é vida,
uma botijazinha d'água no deserto. E o camarada, no ato de gratidão a Deus, no deserto, pegava aquela água que estava na botija e derramava ela no deserto. Desculpa, pastor. E dizia assim: Deus, tu tens tudo. Tu fizeste tanto por mim, Deus, que essa água é a minha vida no deserto. Mas para dizer para ti o quanto que eu sou grato pelo que tu já fizeste por mim, eu derramo toda essa água no deserto para dizer que tu és o meu maior tesouro, Deus. E agora Davi pega aquela água, lembra daquela oferta do deserto, e ele diz: longe de mim beber essa água, e derrama ela como uma oferta de libação. Mas ao derramar a água como oferta de libação, ele estava fazendo em agradecimento a Deus por homens que ele discipulou na caverna, homens apertados, endividados, amargurados, que o menor passou a valer por 100, o maior passou a valer por 1000, mas nunca endureceram a cerviz contra ele, nunca se levantaram contra ele para se rebelar em detrimento do potencial que adquiriram. Pelo contrário, na hora que ele suspira, esses homens são capazes de lembrar quem eles eram e quem foi que Deus usou para tirá-los daquela situação. E aí Davi oferece aquela água dizendo: eu sou grato a Deus, porque Deus colocou no meu caminho 37 valentes. E esses valentes são homens honrados. Eles têm um espírito de gratidão intrínseco na alma. E essa noite eu vim dizer para vocês, homens dessa igreja, há uma crise de integridade nessa terra. Há uma crise de lealdade. Há uma crise de gratidão. As pessoas estão cada vez mais ingratas, mais indiferentes, rude, principalmente com seus líderes. E Deus quer fazer algo nessa cidade, por intermédio dessa igreja. Eu vou repetir: Deus quer fazer algo nessa cidade, por intermédio dessa igreja. Mas não fará com Davi sozinho, por mais que ele vala 10.000 a mais do que vocês. Ele vai fazer quando esses 37 valentes, simbolicamente, se unirem, entender o suspiro da sua alma e aceitar o projeto que Deus colocar no coração dele para revolucionar essa cidade. Quem acredita nisso, levanta a mão e solta agora um brado de glória a Deus. Essa manhã é uma manhã de desafio. Essa mensagem é uma mensagem só de conscientização. Eu quero dizer para você que você tem potencial. Eu vou repetir: você tem potencial. O seu potencial só será revelado quando aparecer um gigante do seu caminho para te afrontar. Esse gigante não veio para te matar. Esse gigante é para revelar para as pessoas que te conhecem o potencial que você tem. Quando esse potencial que você tem for revelado, não é para você sair por aí esnobando. É para você lembrar quem você era, em que situação você estava e quem foi instrumento da parte de Deus para alterar processo na história da sua vida a ponto de você chegar onde você chegou. E eu quero orar por você agora. Se você quer se tornar um valente nessa obra, eu vou repetir: se você quer se tornar um valente nessa obra, juntando com Davi, que Deus levantou nesse lugar, levanta do lugar que você está agora, que eu quero orar por você. Queria pedir: vem cá, meu nobre, solta uma música enquanto os valentes, seja homem ou mulher, não estou falando só de homem não. Se você quer ser um valente na liderança, junto com a liderança dessa igreja, com Davi que Deus tomou posse. Ah, meu Deus, Deus tem uma unção de rei para soltar na sua vida. Sai do seu lugar, irmão, por favor. Não resista à voz do Espírito nessa manhã, Senhor, porque essa manhã é uma manhã que Deus quer revelar para as pessoas que te conhecem o potencial que você tem. Levanta suas mãos e só agradeça a Deus pelo urso que você já matou, pelo leão que você já rasgou, pelo gigante que já caiu por terra. Então levanta suas mãos. Levanta suas mãos. Adore a Deus. A ti, Senhor.
Levanta as mãos para adorar. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Ó, eu quero te agradecer, Senhor, pelos ursos que já caíram por terra. Então minha alma canta. Há uma unção de rei. Senhor. Há uma unção de rei liberada dentro dessa casa. Grandioso és tu. Aleluia. Só adora, porque agora. Grandioso és tu. Vai recebendo essa unção que está chegando agora. Senhor. Meu Deus, está chegando algo de Deus para a tua vida agora, irmão. Abre essa boca e vai glorificando. Quando eu maravilhado contemplo a tua imensa graça. Pega essa unção de rei, que é para você reinar. Até eu e o céu todo estrelado me vem falar. Meu Deus, que presença tremenda! Que presença tremenda de Deus aqui nessa manhã! Abre a boca, vai glorificando. Então minha canta a ti, Senhor. Então minha grandioso és tu. Vai recebendo, vai recebendo. Abre o coração e vai recebendo. Abre o coração e vai recebendo. Quando as estrelas Dire que menor frafácia Macapata chamada rábias. Vejo a brilhar. Há uma unção de rei liberada para a tua vida nessa manhã. Aleluia. Vai pegando. Relembro, Deus, as glórias cintilantes. Aleluia. Aleluia. Que meu Aleluia. Jesus deixou. Aleluia. Vai agradecendo pelos ursos que já caíram por terra. Então minha alma te, Senhor. Então minha alma grandioso és tu. Peregue mandar a chominas. Aleluia. Eu quero que você só agradeça a Deus agora. Dá um pouquinho mais de retorno para mim aqui. Eu só quero que você agradeça a Deus agora pelos ursos que você já venceu. Agradeça a Deus agora pelos leões que você já rasgou. Agradeça a Deus pelos gigantes que já caíram por terra. Agradeça a Deus pela unção de rei que Ele está sendo derramado agora para você reinar. Aleluia. Você vai sair daqui no mínimo valendo por 100. Você vai sair daqui no mínimo valendo por 100. Abre a boca porque a unção de Deus está chegando. Deus está enchendo. Deus está enchendo homens e mulheres nessa manhã. Deus está enchendo homens e mulheres. Abre a boca, glorifica, gente. Deus quer batizar com o Espírito Santo. Grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado porque tu és grande. De mim. Aleluia. Aleluia. Meu
Amafá, Sagandogé. que nele tu ganhaste. Transbordo, Pai, de amor que não tem fim. Bem forte, todos o coro para terminar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Então minha Dá um aplauso bem forte ao Senhor. canta a ti. Oh, então minha alma, repete de novo junto com o cantor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Aleluia. Diga, bota a mão no seu coração. Diga comigo assim: Deus, nem eu sabia do potencial que eu tenho, mas essa manhã tu me revelaste que cada batalha na minha vida diária que eu venço é um urso, é um leão, é um gigante que está caindo por terra. Então receba, Deus, a minha gratidão pelo potencial que tu me deste. Ó Deus, me ajuda a guardar o meu coração, que é a saída da vida, para que as circunstâncias adversas não leve o meu coração a me enganar. Porque como tu disseste, achei Davi, homem segundo o meu coração. Eu penso, Deus, que tu me achou nesta manhã, segundo o teu coração, e eu vou executar os teus feitos com potencial que tu me deste. Eu quero ser um valente, Deus. Grita mais alto: eu quero ser um valente, Deus. Junto com o líder, com o Davi, que tu colocou no meu caminho para me abençoar. Me ajuda, Deus, ser grato ao trabalho do Davi que tu colocou na minha vida. Então recebe agora a minha gratidão no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Volta ao seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Escuta, irmãos.